Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Marques. Eu sou um dos founders do Jurify, uma empresa de BPO, de controladoria jurídica e logística forense. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, contar um caso de sucesso aqui do Jurify, com um grande escritório de advocacia de abrangência nacional, é o Ferreira e Chagas Advogados, e para isso eu estou acompanhado aqui da doutora Daniela Marques, que é sócia e também diretora executiva do escritório Ferreira e Chagas. Então a gente vai falar um pouco aqui, vou dar um pouco do contexto, né, da criação do Jurify. É uma empresa relativamente nova, né, nós nascemos aí em 2019, e depois fala um pouco das funcionalidades e a gente vai trocando uma ideia aqui com a doutora Daniela sobre os resultados que a gente conseguiu obter junto ao Ferreira e Chagas. Muito bem. Só para dar um pouco de contexto, né, gente? O Jurify é uma startup. A gente atua no segmento de atividades paralegais, auxiliando aí escritório de advocacia e departamentos jurídicos na condução dessas atividades, que são atividades que não necessariamente precisam de um advogado. Tá? Então, nós estamos falando aí de um universo aí de pelo menos 104 milhões de processos ativos, 1,2 milhões de advogados com registro em OAB, bacharel, a gente tem bem mais do que isso, né? E um consumo do judiciário brasileiro em torno de 1,5% do PIB, né? Que é um valor que equivale a mais de 100 bilhões de reais ao ano, né? Então, dentro desse cenário que é gigantesco, a principal motivação para a criação do Jurify foram as pesquisas que a gente fez e acabou entendendo que entre 65% e 76% do tempo dos advogados, ele acaba sendo consumido com atividades burocráticas, que são atividades paralegais. Então, existe aí um ambiente muito favorável, né, para a terceirização desse tipo de serviço, já que ele não necessariamente precisa ser executado por um advogado, né? Além disso, existe uma tendência de internalização dos processos por parte dos grandes litigantes. Na medida em que a tecnologia vai se tornando cada vez mais acessíveis, né, grandes corporações que têm grandes volumes de processo, elas começam a perceber que elas podem ter algumas ferramentas para auxiliar ali na condução processual e não necessariamente ter que terceirizar isso para o escritório ou ter uma equipe jurídica muito grande. Então, fazia todo sentido a gente construir uma empresa que fosse robusta o suficiente para atender empresas desse porte. Então, aqui eu vou falar um pouco, uma breve linha do tempo para vocês, né? O Jurify nasceu aí em agosto de 2019. Nós éramos uma empresa que conectava correspondentes jurídicos a escritórios de advocacia, essencialmente para fazer atividades de audiência e diligência, né? Através de um aplicativo, o escritório disponibiliza o serviço, a gente localiza o advogado para poder executar aquele serviço, ele executa, a gente faz a validação, o cliente aprova e a gente faz o pagamento, né? Acontece que em março de 2020 veio a pandemia, né? E o judiciário praticamente paralisou. E isso jogou o nosso faturamento a zero, praticamente, né? E aí o que a gente percebeu é que, na medida em que o judiciário começou a retornar, né, ganhou muita força as audiências telepresenciais e o processo de digitalização do judiciário ele se acelerou consideravelmente. Então, diligências passam a ser cada vez mais eletrônicas, eu não vou ter mais essa necessidade, e a audiência telepresencial, o advogado faz de dentro do próprio escritório. Eu não precisaria mais buscar esse advogado lá. Então, a gente entendeu que esse cenário ele é um cenário de curto, médio prazo, né, para esse tipo de serviço. E a gente achou, então, por bem, que a gente deveria pivotar o Jurify e incluir novos serviços e criar uma nova estrutura para isso. E aí foi quando a gente fortaleceu ainda mais a parceria com o Ferreira e Chagas, que foi o nosso grande piloto, né, para poder transferir praticamente todo o back-office do escritório para dentro do Jurify com a implementação de uma série de outros serviços. Então, entre maio de 2020 e outubro de 2020, nós tivemos um processo de homologação, né, dessas novas funcionalidades, que eu vou falar um pouco mais para vocês. E, a partir de julho, exatamente julho de 2021, a gente já está aqui num processo de crescimento, inclusive com rodadas de captação de investimento, né? Alguns números aqui do Jurify, para vocês entenderem, são mais de 200 mil demandas atendidas mensalmente, em torno de 12.500 diligências, mesmo ainda num cenário
de pandemia, mais de 6 mil protocolos físicos, mais de 30 mil protocolos eletrônicos. Nós temos ferramentas para cada uma dessas ferramentas específicas para cada uma dessas demandas, né? Nós temos uma base de 7 mil, para ser mais exato, 7.110 advogados correspondentes cadastrados e treinados. A gente tem uma capacidade de treinamento, uma plataforma de EAD, onde a gente consegue capacitar esses advogados, inclusive dentro das especificidades que os clientes exigem. São mais de 5 mil audiências realizadas mensalmente e a gente faz a leitura de mais de 70 mil publicações mensais. Né? E como que a gente faz isso? Né? A gente faz isso com muita automação e inteligência artificial. Essencialmente, os serviços que o Jurify presta são cadastramento de novos processos. Então, a gente consegue fazer raspagem de dados nos tribunais para poder fazer o cadastramento do processo no sistema do cliente. A gente consegue fazer buscas ativas, né, que é a localização do processo antes da citação, saneamento de base. A gente tem tecnologia para protocolos eletrônicos, então a gente tem vários robôs atuando em todos os tribunais do país para a realização de processos de protocolos eletrônicos. A gente continua com o serviço de diligências em todo o território nacional, com esses 7 mil advogados cadastrados, nas comarcas que ainda são físicas, né? Nós temos o nosso aplicativo, que é onde a gente troca informações com os advogados que estão na ponta, que estão fazendo, que estão executando o serviço, né? E fazemos a gestão de pauta de audiências e acompanhamento dessas audiências também por um painel de controle vinculado ao nosso aplicativo em tempo real. Então, a gente consegue controlar se o advogado chegou na audiência, ele tem que fazer um check-in, ele lança as testemunhas, ele lança os dados do preposto, ele tem acesso às orientações para a audiência, eu consigo gravar, inclusive, áudios para poder enviar informações para esse advogado, além dos documentos do processo, que já vão estar todos disponíveis ali no aplicativo. Ao final da audiência, ele tem que digitalizar a ata e mandar para mim, além de lançar as obrigações de fazer, para que a gente tenha, o escritório ou o departamento jurídico tenha celeridade nas providências que tem que tomar. E a menina dos olhos, que é o nosso algoritmo de inteligência artificial, que a gente batizou com o nome de Sofia, né, que é um algoritmo capaz de fazer a leitura e interpretação das publicações. Então, a gente usa a tecnologia da IBM Watson para fazer a captura, a gente faz diretamente dos diários oficiais e através de robôs para as publicações eletrônicas, né? E a partir daí a Sofia faz a leitura, interpreta e faz o agendamento do prazo diretamente na plataforma do Jurify, que pode estar integrada à plataforma dos clientes também, ok? Essa aqui é alguns exemplos das telas que a gente tem do nosso aplicativo. E esse é o painel de controle que os clientes têm. Então, uma coisa bem interessante aqui, que eu tenho dois quadros, né? Esse primeiro quadro aqui me diz, o cliente consegue ver quanto ele está gastando com cada um dos serviços que o Jurify presta para ele. Então, quanto ele gastou com audiências, quanto ele gastou com diligência, com protocolos, com publicações, etc. Né? E o quadro da direita é um quadro que vai trazer o mesmo valor, porém ele vai trazer esse quadro por cliente. Então, o escritório que presta serviço para várias empresas, ele consegue ver ali, consegue mensurar qual é o custo que ele vem tendo com cada um daqueles clientes em cada um dos serviços, né? Além de ter uma previsibilidade maior de custo, etc. Dani, quer completar alguma coisa até aqui? Acho que aqui a parte importante do que você já falou aí, Marcelo, é a capacidade que a gente tem de escalar essa parte do serviço de back-office, né, que é um serviço necessário, né, todo mundo tem que passar por isso, e a gente consegue usar o Jurify de forma que isso libere a gente um pouco, né, dessa atividade no dia a dia, né? Para nós é bem interessante nesse sentido, que essa parte de back-office, que é uma parte burocrática do processo, vamos dizer assim, a gente tenha uma parceria aí para que a empresa cuide disso e a gente consiga se dedicar ao que é o nosso
negócio fim propriamente dito, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente transforma despesa em custo, né? Ao invés de você ter um back-office ali, um aparato gigante esperando os serviços, né, para serem executados, você vai contratando na medida em que você tem necessidade. Então, você não precisa ter um time todo montado ali, que é um custo, acaba sendo uma despesa fixa do escritório, né, e você contrata aquilo ali sob demanda. Saiu uma carteira, imediatamente diminui o custo. Entrou uma carteira, aumenta um pouco o custo, mas sempre de uma forma que é desproporcional à receita que aquilo gera. Não é isso? Bom, então, falando especificamente aqui sobre o nosso case, né? Estamos aqui com a doutora Daniela. Perdão. Passei o slide errado aqui, pessoal, desculpa. Então, Ferreira Chagas hoje, para que vocês tenham uma dimensão, são em torno de 450 mil processos ativos, 1.400 colaboradores aproximadamente, e é um escritório de atuação nacional, tá certo? É um escritório abrangente, né? Então, atua aí no direito empresarial, bancário, civil, trabalhista, telecom, fusões e aquisições, e também na área de tecnologia. Quais eram as principais dores que o Ferreira Chagas enfrentava e que o Jurify veio para auxiliá-los, né? Um headcount muito alto, né, para a tratativa de back-office jurídico. Você imagina um escritório com 450 mil processos, o tamanho desse back-office, né? O volume de atividades que isso gerava, né? Na verdade, continua gerando, mas hoje não está mais dentro do escritório. E com um custo muito alto de mão de obra, né, por óbvio, de ter muitas pessoas, e de sistemas, vários fornecedores, né, fornecedor de robô para publicação, de robô para protocolo, software jurídico, o software jurídico ele continua existindo, mas uma série de informadores que eram necessários ali, vários fornecedores para serem gerenciados. Né? Além de, evidentemente, com 1.400 pessoas e esse volume de processo, um ativo imobilizado de salas, computadores, mesa, cadeira, né? Tudo que é necessário para o cumprimento das atividades, que são atividades que, em tese, né, não são relativas ao direito, mas não são necessariamente atividades de um advogado. E com isso, né, o que a gente trouxe para o Ferreira Chagas? Principalmente a questão da redução de custos, né, uma redução de custo mensal na casa de 25%, uma redução ou realocação de pelo menos 120 pessoas desse quadro. Evidentemente, as pessoas os melhores foram deslocados para outros tipos de atividade, uma simplificação dessa gestão de fornecedores, né, como eu comentei, os informadores jurídicos, robôs, protocolo eletrônico, captura de dados, uma simplificação financeira, considerando que os valores são pagos, né, por ato, né, por um cadastro, uma habilitação, um protocolo e uma previsibilidade financeira grande, além da desmobilização de ativos, né, reduz a necessidade de espaço físico, mesas, cadeiras, e isso pode ser direcionado aí para outras atividades que são mais interessantes para o escritório. Dani, complementa para nós, por favor. Acho que a decisão de fazer essa mudança, né, no formato de tratativa do back-office, ela foi muito importante, primeiro porque, como você comentou, são muitos fornecedores envolvidos, né, nessa parte de back-office, então tem um trabalho de acompanhamento desses fornecedores aí, que a gente passa a acompanhar um só, né, que é o Jurify, fica bem mais fácil para a nossa gestão. E essa questão de fazer uma análise inteligente do custo de pessoas e de ativos, né, de ativo imobilizado, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, né, tanto o corpo jurídico que a gente tinha, que a gente pôde realocar aí para poder fazer atividades mais voltadas para a gestão técnica mesmo dos processos, né? E também de espaço físico, né? Que a gente deixa de precisar de ter um espaço tão grande, como você comentou,
com um volume de 450 mil processos, a gente precisava ter um corpo de pessoas grande, né, uma quantidade de pessoas bem relevante para poder tratar essa parte de back-office, e facilita bastante, porque a gente tem a plataforma do Jurify, né, que concentra todas essas informações, onde a gente pode fazer esse acompanhamento em tempo real, no nosso caso, integrado ao nosso sistema de gestão jurídica, né, então a gente continua tendo tudo em tempo integral, acompanhado, sem que a gente precise fazer acompanhamento em 2 sistemas diferentes. Para nós, isso também facilita bastante, e essa possibilidade de integração, ela fez muita diferença. Então, acho que foi uma implantação aí, um piloto que a gente fez com bastante sucesso, né? E tenho certeza que a gente vai, esse ponto que você falou é muito interessante, né? Porque toda vez que eu recebo uma carteira nova, eu simplesmente tenho o custo de contratação de um fornecedor agora, né? Me facilita bastante a nossa gestão também financeira, não só a gestão do processo em si, mas a gestão financeira fica bem mais facilitada também. Eu acho que contribui bastante na questão da apuração do custo, né? Importante a gente dizer que o Jurify hoje ele já tem 154 profissionais, então, apesar de ser uma startup, nós somos propriamente uma pequena empresa, né? Já temos um faturamento bem expressivo, uma estrutura muito grande, um desenvolvimento próprio muito robusto, principalmente na área de automação, né? Que são os robôs e a parte de inteligência artificial também, né, que é algo que eu gostaria de falar um pouquinho mais aqui nesse finalzinho. A Sofia é um algoritmo que passa por um constante treinamento, então ele está sempre aprendendo, e a gente tem todos os dashboards para medição dos índices de confiança, né? Então, o índice de confiança por comarca, o índice de confiança por assunto, o índice de confiança por natureza jurídica. Então, o tempo inteiro a gente está tratando isso para que quando a gente receba uma carteira nova, a gente saiba se a Sofia está aderente ou não naquela comarca, naquele assunto, né? Se é uma carteira trabalhista, se é uma carteira civil. Existe uma diferença sutil dos informadores dos diários oficiais e das publicações eletrônicas, né? Então, a forma de leitura, então o algoritmo hoje ele já consegue abarcar tudo isso e ele dá uma segurança muito grande, porque o Jurify ele, além do algoritmo, ele tem a contingência humana. Então, a gente não simplesmente entrega um prazo lido pela Sofia. A gente está sempre atento a essa régua de confiança para que a gente possa acionar a nossa contingência humana quando necessário, para que a gente entregue sempre o prazo correto, porque a gente sabe a importância que isso tem e o quanto isso é delicado para os nossos clientes, não só os escritórios, como o cliente final também. Então, esse é um item que eu gostaria de ressaltar e convidar a todos aí que estiverem nos assistindo a visitar o stand do Jurify, conhecer um pouco mais a nossa solução. É uma solução escalável, então ela pode atender aí de um pequeno escritório até um escritório do tamanho do Ferreira e Chagas Advogados, né? Lembrando que deixa de ser uma despesa e passa a ser um custo variável, então faz muito sentido vocês avaliarem isso do ponto de vista de gestão dos seus escritórios ou departamentos jurídicos, tá bom? Dani, quer fazer alguma consideração final? Eu acho que deu para a gente explicar um pouquinho aqui como é que foi o nosso trabalho aí com essa transição, né? E também a gente fica à disposição aí, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais para entender como é que funciona. Tá ótimo. Eu agradeço muito aí, doutora Daniela, pela contribuição aí com a nossa palestra, e nós aguardamos vocês aí no nosso stand aqui na Fenalon, tá bom? Muito obrigado, pessoal.